Vamos iniciar a nossa oração de hoje, inclinando a nossa fronte, fechando os nossos olhos, para nós invocarmos o Espírito Santo de Deus em nossa vida e colocarmos dentro do nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, Tu queres morar dentro de nós para fazer de nós o templo, o santuário da Sua presença. Nós abrimos nesse momento o nosso coração e queremos que Tu tomes posse de nós, do nosso corpo, da nossa vida, para bem perto de nós nos ensinares todas as coisas, para que nós aprendamos a viver segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nos dá a conhecer os caminhos pelos quais Deus quer que nós andemos. Espírito Santo de Deus, nos mostre com a Tua luz, com a Tua sabedoria, nos mostre com o Teu discernimento, com a Tua inteligência, nos mostre como devemos nos comportar, como devemos andar, por onde devemos trilhar, para que nós consigamos a vitória em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito de luz, Espírito de sabedoria, Espírito de total valor, nós te pedimos, enche o nosso interior, vem morar dentro de nós, faz com que Cristo e o Pai também façam de nós o seu santuário, para que nós possamos ter uma vida totalmente diferente daquela que levamos até agora. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém, glória a Deus. Digam todos comigo agora: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no Teu nome, e vem cumprir a Tua promessa, vem estar conosco em nome de Jesus. Aproveitemos agora a presença de Jesus verdadeiro, corpo, alma, sangue, divindade real junto a nós agora. Sintamos essa presença maravilhosa, essa presença benéfica, essa presença de paz, de luz, de prosperidade, essa presença de saúde, de vida. Sintamos essa presença e aproveitemos para confessar a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos agora todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, tudo que fizemos de errado, e nos arrependemos de tudo isso, Senhor Jesus, que fizemos por pensamento, palavras, obras e omissões. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Sintamos agora a coisa mais linda que existe no cristianismo, que é o perdão de Cristo, que é o perdão de Deus, que é o perdão do Espírito Santo. Sintamos esse perdão que limpa o nosso interior, limpa a nossa alma, transforma a nossa vida. Sintamos esse perdão e agradecemos a Deus então esse perdão. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te agradecemos a misericórdia do Teu perdão e declaramos que te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Deus e Salvador, como Filho de Deus vivo. Nesse momento nós nos tornamos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós somos herdeiros da promessa, somos herdeiros do patrimônio do Pai, o Pai mais rico, o Pai mais cheio de graça que o mundo já teve, que é o nosso Pai Celestial. Tomemos posse dessa herança. Os que creem digam amém, glória a Deus. Pela manhã, hoje eu recebi um telefonema de um pastor que seguiu a nossa pregação, e ele pediu a licença para mim, para não concordar com ela, devido ao tom crítico, ao tom áspero, ao tom muito enérgico com que eu agia, e ele dizia que nós não temos direito a repreender ninguém, nós não temos direito a arguir contra ninguém, nós não temos direito de apontar erro de ninguém, porque aí ele termina me dizendo assim: o senhor, pastor Francisco, fala como se fosse um homem perfeito, fala como se não tivesse erro nenhum. Diante disso, eu fui pedir perdão a Deus, se eu fui alguma vez orgulhoso, se eu fui alguma vez soberbo, se alguma vez eu fui vaidoso, se alguma vez eu saí da Escritura Sagrada, e se realmente eu precisava receber essa repreensão.
E aí eu me deparei com uma coisa interessante. O livro de Jonas. Olha que coisa interessante. Quando a gente tem qualquer dúvida, a gente vai na Escritura Sagrada e ela tem ciência para tudo. E eu me deparei com o livro de Jonas. Jonas era um profeta dos pequenos, dos menores. Ele fez um livro de quatro capítulos, tão só. E, de repente, Deus dá a ele uma atribuição. Deus dá a ele assim: dispõe-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, diz Deus a ele. Veja bem, vai lá, Jonas, em Nínive, e clama contra ela, repreende, chama atenção, diga que eu vou destruí-la, diga que eu vou acabar com ela, porque a sua malícia subiu até mim. O que aconteceu com Jonas? Jonas disse: eu, numa cidade de 120 mil habitantes, ir lá botar o dedo no nariz do povo? Não, vou não, mas não vou ficar aqui não, porque aqui Deus vai me pegar. Então, olha a burrice do cara. Ele saiu e foi para Jope, que é um porto da Palestina, da Judéia, e lá ele pegou um navio para Tarsis. Ele disse: agora Deus aqui não me pega, estou num navio, ele está esperando que eu vou para Nínive, não vou, né? E acabou-se, quero ver como é que Deus vai fazer comigo. Deus, que a tudo vê, que tudo sabe, jogou uma tempestade no mar, uma tempestade enorme, uma tempestade tremenda, e o navio balançava, e o navio ia a pique, os marinheiros jogavam tudo que tinha no navio fora, e não parava a tempestade. E os marinheiros, cada um era de um porto, cada um era de uma cidade, cada um tinha um deus diferente, e eles começaram a invocar os seus deuses, e nada de parar a tempestade. Mas cadê o Jonas? O Jonas tinha fugido de Deus, estava no porão do navio, dormindo, sono profundo. Sono profundo. Os marinheiros chegam para ele e dizem: escuta, que é isso, moço? Nós estamos aqui na maior aflição do mundo e você dormindo? Nós já invocamos os nossos deuses todos e não fizeram nada. Você também não tem um Deus? Eu tenho, eu sou do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, Deus dos céus e da terra. Então você vai invocar para ele, para ver se ele nos salva dessa situação. Aí Jonas ficou com vergonha, disse: como é que eu vou invocar aquele Deus do qual eu fugi? Como é eu invocar aquele Deus ao qual eu desobedeci? Aí Jonas, muito nervoso, disse: olha, a situação nossa é a seguinte: eu fugi de Deus, eu desobedeci a Deus, e vou confessar uma coisa para vocês: isso tudo que está acontecendo é por minha causa, é por minha causa. Os marinheiros tiveram consideração com ele, falou: mas se é por tua causa, nós achávamos que era carga, jogamos fora, nós achávamos que era isso, jogamos fora, nós achamos, jogamos fora. Agora, se você é a causa, nós não temos outro jeito, nós temos que jogar você fora. E eles pediram perdão a Deus de ter de jogar o Jonas fora. Eles não queriam ser responsáveis por aquele sangue e jogaram Jonas fora. Na hora que jogou Jonas fora, acalmou a tempestade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus providenciou um peixe que fosse lá e colocasse Jonas no seu ventre. E depois Jonas faz uma oração maravilhosa, no capítulo 2, a oração de Jonas no ventre do peixe. Eu quero que vocês coloquem isto na cabeça. Quando a gente estiver no ventre de um peixe, quando a gente estiver cercado de todos os lados, quando não tiver mais saída para a gente, quando a gente não perceber mais luz, nem mais ar, nem mais nada na nossa vida, quando a gente estiver na pior das piores, ou seja, no ventre de um peixe, eu não posso imaginar uma situação pior que essa, porque logo vai começar a digestão do peixe e eu vou ser consumido e eu vou servir de vitamina para tubarão ou para baleia, sei lá que peixe que foi. E Jonas faz a oração, e na oração ele pede a Deus que tenha misericórdia dele, e ele diz assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Eu sou muito criticado pelos pastores porque eu combato a idolatria, e combato de maneira veemente, de maneira brava, porque a idolatria é a raiz de todo o mal que existe no mundo. E a idolatria não é só a idolatria a ídolo, é a idolatria a ídolo que começa por aí, e depois vai para a idolatria
a jogador de futebol, a artista de cinema, a artista de televisão, a cantores de rock, a cantores de música sertaneja e por aí vai. Há pessoas, a idolatria, e não vamos deixar passar essa. É idolatria até aos cachorros, né? Não vamos deixar passar. Por que todo mundo olhou para uma determinada pessoa aqui? Será? Todo mundo olhou? Eu não olhei, eu fui o único que não olhei. Bom, aí ele diz isso, né? Aí ele pede que a misericórdia de Deus o alcance e que ele possa fazer aquela obra que Deus mandou fazer e que ele não fez. Aí Deus providencia para que ele seja lançado numa praia perto de Nínive. O peixe levou ele até lá, foi bem conduzido, quentinho, sem sentir o mar salgado, aquela coisa toda, e foi jogado na praia. Aí então ele caminhou em direção a Nínive. Em 3 dias ele levou percorrendo a cidade falando: tome cuidado, porque Deus vai destruir essa cidade, aqui tem o mal, aqui tem a malícia, aqui tem o pecado, aqui tem a idolatria, aqui tem o erro. E ele foi pregando, ele disse: daqui 40 dias Deus vai destruir essa cidade. O que aconteceu? O rei da cidade, as autoridades da cidade, o povo todinho, escutou a palavra dele e se arrependeu, vestiram-se de saco, fizeram jejum, fizeram orações, e aqui está escrito que Deus se arrependeu do mal que prometera fazer aquela cidade e resolveu não fazer mais, aquele mal. Então a pregação de Jonas salvou aquela cidade. Agora, quando salvou, olha só o que acontece com os pastores mal preparados, com os cristãos mal preparados. Jonas ficou bravo, falou: eu não tinha razão, Senhor, quando eu não queria vir para cá? Porque eu não disse que eu não vinha, porque o Senhor não ia fazer nada? O Senhor falou que ia fazer e não ia fazer? Então eu não vim por isso, eu sabia que o Senhor não ia fazer, por isso que eu não vim. Então eu não tinha razão? Deus: Jonas, te acalme. E botou Jonas, e Jonas foi para fora da cidade e falou: eu quero morrer, eu estou desagradado, eu quero morrer agora. E um sol muito causticante, o Jonas estava em ponto de morrer. Deus fez nascer uma plantinha, e a plantinha cobriu a eira todinha, e deu sombra para o Jonas. Jonas falou: agora estou sombra e água fresca, estou bem aqui, estou bem com Deus. De noite Deus mandou um bichinho que comeu toda aquela planta. Quando foi o sol de manhã, lá veio o sol na careca do Jonas, e aquilo foi uma loucura para Jonas, e Jonas disse: agora é que eu quero morrer de verdade, porque agora eu vi que eu não serve para nada. E Deus falou: você está bravo por quê, Jonas? A plantinha morreu. Deus diz assim: Jonas, veja bem, você está bravo, porque você viu morrer uma plantinha que você não viu nascer, que você não cooperou para nascer, que você não plantou, que você não cuidou, que você não aguou, você ficou bravo porque ela morreu. Agora você imagine, Jonas, numa cidade de 120 mil pessoas, e mais um tanto de animais, eu que os criei, eu que os fiz, como é que eu vou matá-los se eles se arrependeram? Então, gente, isso aqui é a maior lição que nós levamos. Primeiro, que nós não podemos ficar quietos diante da iniquidade, não podemos ficar quietos diante do erro, não podemos ficar silentes diante da infração a Deus. Segundo, nós não podemos descrer da misericórdia de Deus. Terceiro, nós temos que ser obedientes ao mandamento de Deus. Então, esta pessoa que me criticou, talvez ela não saiba que existe um mandamento que diz: ide e pregai a todos os povos a boa nova do Evangelho. E pregar Evangelho, gente, não é apenas contar a historinha, por exemplo, da ovelha perdida. Olha que coisa bonita, ele botou a ovelha no pescoço, né, e saiu com ela. Não é só historinha, não. Como diz Paulo na Epístola a Timóteo: redarga, arguia, repreende, chama atenção, mostra a verdade. Isto é pregar a palavra de Deus. Nós não podemos ser mornos na palavra de Deus. E para ser mornos na palavra de Deus, vamos lá no Apocalipse. Quando na igreja de Laodiceia, era uma igreja de Laodiceia. Olha o que Deus diz à igreja de Laodiceia:
Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, mas você é morno, não és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus não vomita o frio, porque Ele tem condições de esfriar, de esquentar o frio. Deus não vomita o quente, porque está com Ele. Agora o morno, esse Deus põe para fora. Deus sente ânsia de vômito contra o cristão morno, gente. Contra o que eu não sou nem bem nem mal, eu não fui e não vou, eu também não quero, também não sei. Este é o morno, que Deus tem cosca na garganta para vomitar. Vocês sabem o que é cosca na garganta para vomitar? Quando você está sentindo mal do estômago, é só botar o dedo lá na garganta e fazer cosquinha que o vômito vem. Então Deus está cheio de cosquinha para vomitar aqueles mornos que estão no seio dele. Deus não quer o morno, Deus não aceita o morno, Deus não quer as pessoas que não têm decisão, que não toma decisão, que não é nem do lado nem do outro. Aí esse meu pastor me falou uma coisa interessante, de madrugada eu escutando essa conversa. Ele disse: eu vi na sua pregação que o senhor disse que existe só duas dimensões diante de Deus. Só existe duas dimensões diante de Deus. O senhor diz que só existe os que estão do lado de Deus e os que estão do lado do cão do inferno. Mas o senhor se engana, diz ele, porque nós temos no mundo espiritual três dimensões. Nós temos a dimensão que está com Deus, temos a dimensão que está com o cão e temos uma dimensão intermediária, né? Eu acho que é técnico de futebol, ele, né? Ele tem a intermediária, ele tem a parte do fundo lá, que é o goleiro e os backs, depois ele tem a intermediária, depois ele tem o ataque. Não, eles têm a parte intermediária. Esses não estão nem com Deus e não estão nem com o cão, então esse é a parte intermediária. Eu falei: meu amigo, Deus que me livre de você estar na parte intermediária, porque quem está do meio para trás, está na mão do cão, está no meio do diabo, está no meio do diabo, porque só existe duas dimensões, só existe duas dimensões. E vamos ver aonde que existe isto na linguagem de Deus. Olha aqui, vamos pegar Lucas capítulo 11. Jesus estava falando da blasfêmia dos fariseus, e quando chega no versículo 23, que ele está botando o dedo no nariz dos fariseus, ele diz assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Vamos repetir isso aqui, que isso é muito importante, isso é a palavra de Jesus. Quem não é por mim, quem não está do meu lado, quem não está comigo, é contra mim. Jesus falou isso claramente, e diz assim: quem comigo não ajunta, quem não está juntando junto comigo, está espalhando para o capeta. E diante dessas coisas, eu não sei como é que eu posso entender diferente a palavra de Deus. Então ele dizia para mim assim: mas o senhor precisa perceber que a Bíblia tem muita interpretação, que cada um é cada um. Falei: mas eu nunca vi uma frase tão xoxa como esta, que a Bíblia tem várias interpretações e que cada um é cada um. A interpretação que a Bíblia tem também é de duas dimensões. Ou ela é uma interpretação de Deus, ou ela é uma interpretação do cão, porque o cão é especialista em interpretar a Bíblia à moda do capeta, para poder levar as pessoas para o mal. Então, a Bíblia é uma só. Se a palavra de Deus, eu gosto de usar muito um termo que meu pai paraibano usava. Se a Bíblia fosse tergiversação, o que é tergiversação? É ora está aqui, ora eu falo isso, ora eu falo aquilo, ora eu digo uma coisa, ora eu digo sim, ora eu digo não. Isso chama-se tergiversação na linguagem do meu pai paraibano. Ora, a Bíblia não é tergiversação, a Bíblia é ciência exata, a Bíblia é racional, a Bíblia é inteligente, e Deus não é grogue para falar uma vez uma coisa e outra vez outra. Aqui, no livro de Mateus, no capítulo, ele fala a mesma coisa. Olha aqui, no capítulo 12, quem não é por mim, é contra mim.
quem comigo não ajunta, espalha. Eu não sei se pode existir uma coisa mais clara que essa. Quem não for decididamente do lado de Cristo, vou repetir, quem não for decididamente do lado de Cristo, é contra ele. Quem não estiver do lado dele, ajuntando junto com ele, para a salvação, é contra ele. Então não tem esta conversa de que não é bem assim, a gente não pode ser tão radical dessa forma, você é muito fanático, você é muito radical. Não é isto que diz a Bíblia. Vamos ver a análise que o Apocalipse faz das 7 célebres igrejas fundadas na antiguidade. O Apocalipse é o livro do fim do mundo. Vamos ver a análise que ele faz de igreja por igreja, coisa rápida. Para a igreja de Éfeso, ele diz assim, que é uma igreja que tem homens maus, que não vive a prática de Deus, que não tem a perseverança, e que, agora vejam bem, que tem apóstolos e pastores, que se dizem apóstolos e pastores, mas na verdade não o são e são mentirosos. Então nós precisamos viver uma vida de autenticidade, uma vida de autenticidade. Se tem uma coisa onde nós temos de ser autênticos em tudo, mas aonde nós temos de ser mais autênticos é na vida com Cristo. Então, na igreja de Éfeso, não havia autenticidade, havia falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos dirigentes. Essa igreja sumiu, desapareceu, não existe mais. Vamos à igreja de Esmirna. Sabe como é que chama aqui no Apocalipse a igreja de Esmirna? Sinagoga do cão. Só que ele não põe cão aqui, ele põe do Satanás. Quer dizer, a igreja de Esmirna era a sinagoga do Satanás, diz em Apocalipse. Vamos à terceira igreja, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela diz assim, é uma igreja que tolera a prostituição e tolera a idolatria. Gente, esse pastor que de madrugada me ligou, quase amanhecendo o dia, ele exigia de mim a tolerância. E eu me lembrei quando eu era jovem, e eu fui mal criado. Eu falei, a tolerância é para casa de prostituição. No meu tempo, não sei se hoje não tem mais casa de prostituição. No meu tempo, a casa das prostitutas chamava-se casa de tolerância. Deus não tolera o mal. Deus é misericordioso com os pecados, mas Ele não tolera o mal. Ele é misericordioso com os pecados, Ele perdoa o mal confessado, mas Ele não se agrada com o pecado de ninguém. Ele não se agrada com o pecado de ninguém, Ele não tolera o pecado de ninguém. E tolerância para o pecado é coisa de prostituição, não é coisa de Deus. Vamos à igreja de Sardes. A igreja de Sardes, está escrito aqui, era uma igreja em que eram contaminados em suas vestiduras, e eram contaminados, inteiramente contaminados pelo pecado. A única igreja que ele ressalva é a igreja de Filadélfia, que essa seguia as normas de Deus. Também não existe mais nem essa, nem nenhuma dessas igrejas. A igreja da Laodiceia, nós já vimos, ele disse que era uma igreja morna, e ele estava a ponto de vomitar. Como é a coisa interessante, quando a gente é repreendido, ele diz assim para mim no final, o senhor fala como se nunca pecasse, como se não fosse pecador. E eu tive de dizer para ele uma coisa que eu sou franco em dizer, é bem difícil encontrar uma pessoa mais pecadora que eu. Eu, se fosse catalogar os meus pecados, eu acho que não ficava um fora. Só que eu sigo a Bíblia no maior pecador que a Bíblia mostra, que é Davi. Davi aprontou de tudo que nós podemos imaginar. Davi aprontou de tudo.
Foi falso, foi mentiroso, foi adúltero, foi assassino, foi tudo que nós podemos imaginar. Tanto é, veja, coisa interessante, tanto é que quando ele quis construir o templo, Deus disse: Davi, você não pode construir o templo, a sua mão é suja de muito sangue. E mandou que Salomão fizesse. Mas tem uma coisa que é um exemplo para nós de Davi. Davi cometia um pecado, ele na mesma hora ele se colocava no chão, rasgava as vestes, cobria a cabeça de poeira, pedia perdão a Deus, chorava, pedia perdão a Deus, se recompunha com Deus, pedia perdão a Deus, caía outra vez, voltava a Deus de novo, pedia perdão, e Deus no final diz: Davi é um homem segundo o meu coração. Então Davi não foi um homem segundo o coração de Deus porque pecou, ele foi um homem segundo o coração de Deus porque soube sempre se humilhar e pedir perdão a Deus dos pecados que fez. Então eu não tenho pejo, eu não tenho medo de continuar falando, porque o demônio é que põe na frente da gente isto. Como é que você abre a tua boca? Você não tem capacidade para falar de ninguém, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. O demônio põe o dedo no nosso nariz para a gente correr, para a gente entrar debaixo do porão, como entrou Jonas, colocar debaixo da cama e ficar ali dormindo profundamente e deixando que a tempestade tome conta de tudo. Nínive foi no passado, e hoje a nossa cidade, será que não é uma outra Nínive? Vamos ver aqui, olha aqui, ó. Vamos começar por aqui. Dos 11 principais crimes cresceram, né? Dos 11 principais crimes, 8 cresceram, crimes de todo lado, soldado sofre atentado, soldado morre, quer dizer, olha a situação de Nínive aqui em São Paulo. Vamos mais um pouquinho. Olha aqui. O país gasta valor de 100 bilhões de reais com as viúvas. Olha só. Ah, mas o senhor não tem dó das viúvas? Eu tenho dó das viúvas. Mas, gente, o cristianismo não ensina o dó. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O cristianismo não ensina o dó, o cristianismo ensina a pescaria. Você pode trazer o peixe para a viúva uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos trazer o peixe para ela, mas pegar a vara de pescar, botar na mão dela e fazer ela pescar. Mas coitada da viúva, gente, eu conheço viúva que já foi viúva 3, 4 vezes. E conheço viúva que é viúva de marido vivo. E conheço viúva nessa situação que pobre, sem nada, etc. Tal, mas a filharada, ó, um atrás do outro, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, como não consegue sustentar, o Estado tem de gastar 100 bilhões por ano para sustentar uma coisa que está fora da lei de Deus. Porque se ela soubesse pescar, ela não precisava desta pensão. Se ela fosse parcimoniosa na sua prole, na sua filiação, ela não precisava de tanto dinheiro. Se ela fosse mais modesta na procriação, ela não precisava de tanto dinheiro, ela podia fazer a sua vida. E aí, a gente precisa ter exemplo na nossa vida. Eu sempre gosto de citar um exemplo da minha avó Ludmila, uma paraibana que ficou viúva com 6 filhos. O mais velho era meu pai, com 8 anos. Viúva pobre, sem nenhum tostão, de um marido bêbado, que não fez nada na vida, que não conseguiu nenhuma casa. Essa mulher não precisou se prostituir, essa mulher não precisou fazer nada de errado, a não ser trabalhar, buscar a Deus, e criou todos os seus filhos. Todos se formaram, e todos os seus netos, e todos os seus bisnetos, e os seus tataranetos estão sendo formados
e vão ser exemplo, símbolo para uma mulher simples, humilde, que não tinha estudo, que não sabia fazer nada, mas sabia pegar uma costura e costurar, e com isso ela deixou uma casa para cada filho vivo quando ela morreu. Gente, isto tudo chama-se falta de Deus. E então, por falta de Deus, é preciso que se faça dessas coisas para fazer a coisa se sustentar. E vamos aqui na coisa pior que a Nínive de hoje. Olha aqui, a coisa pior da Nínive de hoje. Para evitar ameaça, juiz precisa agir em grupo. Então agora o que está acontecendo? Nós já contamos aqui 4 juízes que foram assassinados. 1, 2, 3, 4. 4 juízes que foram assassinados. 4. E tem mais 134 ameaçados de morte. 134 ameaçados de morte. Então agora decidiu o seguinte: vai ser feita uma sentença em grupo e não vai aparecer a assinatura do juiz que assinou a sentença. Porque se tiver de matar, tem que matar o grupo. E para conhecer o grupo vai ser difícil. Então a sentença sai e não é mais aquele juiz daquele lugar que vai dar a sentença. É um juiz que vai em grupo, vai dar a sentença e não vai aparecer mais o nome de quem assinou a sentença. 134 estão na mira dos bandidos. Agora a gente vê por que será. Corregedoria retoma a fiscalização no Tribunal de Justiça de São Paulo. Coisa interessante, né? Juiz que é o dono da lei, que tem que aplicar a lei, juiz que tem de fiscalizar, juiz que tem de dar sentença, ele tem de ser fiscalizado. Interessante, não é fiscalização sobre o serviço dele, não. Não é fiscalização sobre se ele está sendo eficiente, efetivo, se ele está dando sentença, se não está. Não, é inspeção para ver se ele não está botando a mão no erário público, gente. Então nós estamos numa Nínive, e essa Nínive do Brasil e do mundo é consequência da mornidão dos homens que se dizem homens de Deus. Ou nós tomamos uma atitude, nós tomamos uma decisão, ou nós tomamos uma posição dentro do livro de Deus, dentro da norma de Deus, ou então a Nínive vai ser destruída, porque não havendo quem a repreenda, ela vai em caminho para o caos. Acho que dei a resposta que merecia o meu amigo, que se disse amigo meu, amigo de me escutar pelo rádio, amigo de me escutar pela televisão, e acho que disse a todos que o falar duro é um dom que Deus me deu para a honra e glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora para que Deus nos dê a posição de sermos quentes na obra dele, de ajuntarmos-nos a ele, de ficarmos junto com ele, para nós não espalharmos a sua obra. Senhor Jesus, nós te pedimos agora, Senhor Jesus, coloca no nosso coração, Senhor Jesus, o descortínio, coloca no nosso coração a coragem, Senhor, coloca no nosso coração, Senhor, a ousadia, para que nós possamos falar o nome de Jesus, possamos pregar a mensagem de Jesus, para que nós possamos repreender os que estão no caminho errado e trazê-los para o caminho correto. Nos dá, Senhor Jesus, o descortínio, para que a nossa vida seja uma vida de verdadeiro evangelho, com toda ousadia, com toda coragem, com todo atrevimento, para que nós consigamos levar para Ti, Senhor Jesus, o maior número possível de almas. Nós te pedimos, ó Pai Celestial, nos dá essa coragem, nos dá o Espírito Santo, para que nos ilumine, para que da nossa boca saia a verdade, para que da nossa boca saia a conduta correta, que o Senhor quer de cada um de nós. Os que creem, digam amém, glória a Deus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação,
e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, só teu, Senhor, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus e vamos nos ungir para que a gente tenha a vitória, não é isso? Não é nem luta mais, é vitória. Nós vamos colher o fruto, não é isso? Amém. Glória a Deus.